Boa tarde, vereadores, vereadoras, público presente, imprensa, servidores da casa, vocês que nos acompanham através da transmissão, a todos uma ótima tarde. Nós estamos com um problema ali no registro eletrônico, está sendo feito algumas alterações ali. Para nós não atrasarmos a sessão, nós vamos dar início, mesmo sem o registro eletrônico. Então, eu solicito à senhora primeira secretária, vereadora Lene, que cheque a presença no plenário. Tem uma relação aí, vereador. Vai pela ordem. Vou convidando. Pode ir pelo painel. Muito obrigada, presidente. O negócio é eu ler lá, né? Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, boa tarde. Chamada Nargelo Rocha. Presente. Pastora Márcia Perosini. Favor falar no microfone, tá? Vereador Toninho Felipe. Presente. Vai me ajudando que eu não enxergo, não. Ademir Cláudio. Presente. Paulo Reis. Presente. Wanderson Autotrans. Presente. Lene Teixeira, presente. Sebastião Guedes. Presente. Andrade. Presente. Franklin Meirelles. Presente. Gilmarzinho. Presente. Luiz Márcio. Presente. Adiel Oliveira. Presente. Cassinha Carvalho. Presente. Jadson Heleno. Presente. Mazinho. Presente. Wanderson Gandra. Presente. Rogerinho. Presente. Tunico. Presente. 19 presentes, presidente. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Ipatinga, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a senhora secretária que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Ata resumida da 60ª/91ª reunião extraordinária. Ao 7/12/2017, às 14 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Ipatinga sob a presidência do vereador Nargelo Rocha de Oliveira. Presentes 19 vereadores. Foi lida a ata resumida da 60ª/90ª reunião extraordinária, aprovada sem retificação. A subemenda 1 à emenda 1 e a emenda 2 ao PL 133/17 foram retiradas de tramitação. A emenda 01 ao PL 133/17 foi aprovada. Os PL 53, 129, 132, 133, 134, 135, 136 e 137/2017 foram aprovados em segunda votação e em redação final. A reunião prevista para 8/12/2017 foi cancelada. E não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata, que eu, primeira secretária, supervisionei, a qual, depois de lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora. Câmara Municipal de Ipatinga, em 7/12/2017. Nargelo Rocha de Oliveira, presidente. Osimar Barbosa Gomes, vice-presidente. Lene Teixeira Souza Gonçalves, primeira secretária. Adiel Fernandes de Oliveira, segundo secretário. A ata está em discussão. A ata está aprovada. Ordem do dia. Está em discussão projeto de lei 115/17, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento do município de Ipatinga para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências. Discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, a vereadora Lene Teixeira. Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa tarde.
Nós estamos aqui votando um orçamento que, pela primeira vez, foi trabalhado, né, pela equipe do atual governo, e um orçamento que a gente vê algumas questões importantes. Eu tenho chamado a atenção, porque é claro que uma previsão, como a maioria dos orçamentos já votados nessa casa, muito maior que a capacidade de arrecadação que a gente vai, é claro que vai fechar agora ao final do ano novamente, mas o orçamento está além, né? Ele está superestimado. E hoje, alguns aposentados já ligaram, já nos procuraram, por não encontrar previsão de pagamento dos atrasados, previsão de pagamento para esse atraso, né, que tem no pagamento das da complementação das aposentadorias. Então, hoje nós temos votado muitos projetos de suplementação nessa casa. Tem emendas que é possível a gente trabalhar com elas, outras não. No caso específico, para a gente trabalhar uma emenda para cobrir toda a dívida do município com os aposentados, eu não encontrei, né, condições, inclusive, de fazer, mas, de uma forma ou de outra, está previsto o pagamento dos aposentados neste orçamento e uma previsão no valor de 250 mil para pagar os atrasados. Então, isso é simbólico. Mas como pode o governo suplementar a qualquer momento, e a ele já é dado a possibilidade de mexer com a suplementação, eu quero acreditar que esteja bem na pauta desse governo a decisão de pagar os aposentados da nossa cidade, que já não tem mais como a gente ficar assistindo, né, essa peregrinação e a dificuldade com que os aposentados do nosso município têm vivido esses últimos anos. Porque aí é o problema da família, é o problema na vida, da autoestima das pessoas, tudo que atinge a vida dessas pessoas, nós já temos informação mais do que suficiente. Então, infelizmente, nós não vamos votar nesse orçamento o valor total que o município tem que reconhecer que deve aos aposentados. Mas o que não impede a ele, em momento algum, pela própria lei que o delega, as condições de resolver essa questão mais rápido possível. Nós estamos aqui também trabalhando, nós apresentamos algumas emendas, né, que julgamos importantes nesse orçamento. E vamos estar hoje, em primeira votação, votando favorável ao orçamento, reconhecendo todos os limites, porque assim como tem as debilidades, tem coisas importantes que sem o orçamento o município não manda. Então, nós vamos cumprir com o nosso dever de legislar, votando esse orçamento, e as emendas nós discutiremos, então, amanhã. E aí algumas emendas de minha autoria, de outros vereadores, importantes, eu creio que a gente se esforçou para melhorar um pouco daquilo que onde a gente poderia atuar. Mas eu venho declarar meu voto favorável, porque com todos os questionamentos que a gente tem, a gente sabe que precisa do orçamento para o município funcionar nas coisas mínimas que ainda tem que colocar, tem que manter, né, já no início do ano. Então, declaro meu voto favorável e aguardo amanhã as emendas para a gente ver como é que vai ser a votação final. Tenho dito, senhor presidente. Por favor, excelência, eu gostaria de falar. Continuem aberto com a palavra a vereadora Cafinha. Nobre vereadora, se nenhum projeto hoje for vistado, que se não vejo necessidade, mas é uma prerrogativa, se alguém quiser até para a sessão, eu vou suspender de amanhã e nós vamos votar as emendas na quarta, até para dar mais espaço para que eles possam ser, as emendas possam ser discutidas, ser respectivas, tem quase 40 emendas. Mas caso alguém vistar, aí infelizmente vamos ter sessão amanhã e prolongar até na sexta-feira, para nós encerrarmos, limpar a pauta, ok? Então aí
vocês, vereadores, fiquem à vontade. Se tiver algum projeto, que tiver alguma dúvida, quiser até que eu pare a sessão, eu paro, não tem problema. Mas se quiser visitar, é uma prerrogativa, eu vou dar 24 horas e nós voltamos amanhã. Com a palavra, a vereadora Cafinha. Obrigada, presidente. Boa tarde, senhor presidente, colegas da mesa, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, servidores dessa casa, o meu apreço de sempre, o meu respeito. Ipatinga, boa tarde. Eu estou aqui de frente para vocês, que nós viemos o ano todo juntos aqui nesse plenário, com os servidores e as servidoras aposentadas, que eu não gosto do termo inativo. Enfim, chegamos aqui. O que eu tenho a falar sobre o orçamento é o seguinte: olha, passou por essa casa, pelas nossas mãos, várias transposições de orçamento, de recursos e suplementações, inclusive para pagar construtora, inclusive para pagar reforma, inclusive para pagar jardim, inclusive para pagar benfeitorias, enfim, transposições de recursos e suplementações várias. Isso significa que é possível, no meio do correr do ano, nós, vereadores, intervirmos, sim, no que é pago e no que deixa de ser pago pelo Executivo, diferentemente do que tem sido falado aqui nessa tribuna. E, olha, eu acredito que esses 60 dias que se passaram, que há 2 meses atrás, eu supliquei aqui nessa tribuna, colegas, que nós chegaríamos às vésperas do Natal sem... Eu não fazia essa afirmação, eu fazia uma pergunta: como que nós vamos chegar às vésperas do Natal, olhando para os servidores e pensando que o Natal deles vai ser à míngua, igual foi o ano todo? Tem uma senhora ali que eu fui cumprimentar, eu virei e falei para ela: mas, Geralda, por que você está desse jeito? Que ela trabalhou no Colégio São Francisco comigo. Ela falou assim: porque eu sou aposentada. Uma profissional de ponta. Ela trabalhou no Colégio São Francisco Xavier e, na verdade, ela chama Jacinta. Eu troquei o nome dela, você desculpa, viu, Jacinta? Uma profissional, essa mulher sabia fazer tudo. Eu olhava para ela e pensava: um dia eu vou ser igual ela. Está sentada ali, caída, cabisbaixa. Gente, isso não pode acontecer. Essa cidade não pode ser ingrata dessa forma com as pessoas que aposentaram, que deram a vida, principalmente na educação. Então, o meu voto também é sim para o orçamento. Eu e meu gabinete, nós fizemos várias emendas. Achei muito prudente o senhor presidente tomar essa posição de tempo, de pausa, para não ser mais uma avalanche em cima das nossas cabeças, que foi passada aqui várias vezes nessa Câmara. E eu termino falando para os senhores que, olha, os aposentados clamam um direito que é deles, que não precisava nem estar clamando. A saúde também clama. Problemas gravíssimos da saúde têm acontecido nessa cidade. Então, para o orçamento, o meu voto é sim. E amanhã nós vamos discutir as emendas, todas as emendas que nós propusemos, e os demais colegas. Eu vi várias da colega Lênia, do colega Demir, nós vamos discutir aqui nessa casa. E eu queria deixar para vocês mais esse questionamento. Como vai ser o Natal, o nosso Natal? Tá bom? Com a cabeça tranquila? Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser. Continuem aberto. Lembrando que o plano plurianual ficou nessa casa 2 meses, alteração da LDO 3 meses, e o orçamento cumpriu todos os interstícios, inclusive de 10 dias para a emenda. Votação! Vereadores favoráveis à matéria, mantenham-se sentados. Vereadores contrários, fique de pé. Solicito a contagem dos votos. Senhor presidente, 18 votos sim, 0 votos não. Projeto está aprovado. Está em discussão projeto de lei 140/17, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar até o valor de R$ 125 mil
para reforço de dotação consignada no orçamento vigente. Pela Por ordem, favor, presidente. excelência. Quem pediu? Gandra. Eu Você também. vai achar ruim se eu ceder para a vereadora Cassinha primeiro, vereador? Com certeza. Hã? Com certeza. Então, vereadora Cassinha. Obrigada. As Gentileza. damas na frente. Gentileza gera gentileza. Meus cumprimentos novamente. Esse projeto de lei, ele visa transpor 125... Não, transpor não é o termo correto. Deliberadamente, ele visa o valor do crédito. Creditar R$125 mil do recurso de manutenção do serviço do Fundo Municipal de Saúde, ou seja, é o recurso e é o reforço do orçamento relativo ao consórcio intermunicipal saúde da microrregião do Vale do Aço com a saúde. O meu voto é sim, eu adianto para os senhores que é sim, porque a saúde na nossa região, eu acho que não só na nossa região, em todos os lugares, ela é imprescindível. Hoje, antes de entrar aqui, eu estava falando com minhas colegas, umas colegas ali de plenário, e elas falaram isso. Se nós temos dinheiro para comer e comprar remédio, a gente consegue até ajudar o município. Então, eu já me manifestei favorável a todas as transposições, todas as suplementações que forem destinadas à saúde e ao pagamento dos servidores. Isso, para mim, é ponto primordial. E eu penso também que se há um assunto em que a gente pode concordar unanimemente, é que a saúde de Ipatinga e da região metropolitana, nós precisamos tomar muita atenção com isso, porque nós estamos, vereadores, colegas, aqui em Ipatinga. Mas nós temos que pensar que, além dos nossos limites, nós vivemos numa região que nós somos o polo. Ipatinga é o polo, não é? O hospital, a UPA, o hospital regional, enfim, é o polo. E se nós pensarmos que tudo que não funciona em torno, na nossa região, vem para a nossa cidade, nós vamos estar de frente com um problema seríssimo, que hoje a gente enfrenta, que é nosso sistema super sobrecarregado. Isso aí nós temos visto as pessoas que são da saúde, que são mais competentes para falar, que pessoas de todas as regiões, desses 30 e tantos municípios, correm para Ipatinga para buscar socorro nos nossos hospitais e nossos postos, muitas vezes usando endereços que não são nem deles, para poder justificar que são da cidade. Mas, enfim, eu acho que, nesse caso, os fins justificam os meios, porque a necessidade da saúde não pode esperar. Foi o que eu acabei de falar antes. Então, se o sistema leva a isso, enfim. Então, eu queria falar para os senhores que existe esse consórcio, esse Consaúde, que nós todos, que já é um consórcio instituído por vários municípios da nossa região, inclusive nós, Ipatinga, para estabelecer a sede do SAMU. Olha, esse problema é nosso, a regionalização do SAMU é nossa. Eu comecei o ano falando sobre isso e encerro o ano falando sobre isso. No dia 21 agora, nós teremos uma Assembleia Geral no sindicato, na Associação dos Aposentados, para tratar desse assunto da regionalização do SAMU Cisvales, aqui em Ipatinga. Esse é um problema de todos nós, da nossa região, dos nossos 34 municípios, tendo em vista que nós sofremos graves problemas se nós não conseguirmos regionalizar o nosso SAMU aqui em Ipatinga. E Valadares, com os caciques, com os políticos, que já estão acostumados a fazer esse tipo de lobby, esse tipo de trabalho, tem força para levar o nosso SAMU, nosso Cisvales, para ser administrado em Governador Valadares. Aí eu pergunto aos senhores, por quê? Sendo que os recursos estão aqui, o corpo médico, o corpo clínico nosso é o melhor que existe, o nosso hospital é referência, o nosso Massucunha é referência, já extrapolou as nossas referências nas regiões, nos limites do nosso país. É acreditado
com títulos internacionais. Então, por que nós vamos abaixar a cabeça mais uma vez e admitir que o nosso Cisvales seja regionalizado em Governador Valadares, uma vez que nós temos todas as condições materiais e humanas para regionalizá-lo aqui? Então, eu aproveitei para falar do Cisvales, que, né, essa urgência que nós temos, e eu peço que a atenção de todos os senhores, dia 21, às 9 da manhã, vai acontecer uma audiência na Associação dos Aposentados. Nós conseguimos publicar um edital muito rápido, né, para poder cumprir a exigência, e nós precisamos da força da sociedade patinguense para regionalizar o nosso SAMU aqui em Patinga. Nós buscamos apoio na associação, vereador Tunico, que o senhor que tem muito acesso, à Associação dos Aposentados. É hora de todos nós, ipatinguenses, sociedade civil, nos unirmos para, em 2018, nós entrarmos mais fortes do que nós entramos em 2017. O meu voto é sim, sempre vai ser sim, quando a questão for saúde. Obrigada, presidente. Só acrescentando, vereadora, que, além de tudo isso que a senhora falou, nós já temos aqui o sistema de controle, que é um painel muito caro, um equipamento caro, que nós já temos ele aqui na cidade de Patinga. Né? Isso. A regulamentação em si, na verdade, ela funciona quase que como uma casca só. Olha que beleza. Então, tem tudo. não existe nenhum motivo para retirar daqui. Perfeito. Então, politicamente, os deputados, né, o deputado estadual, o deputado federal, todos. acredito que todos estejam imbuídos, né, os que têm votos aqui na nossa região, para que ele seja mantido aqui. E até condição de atender Valadares nós temos. Com certeza. E o contrário não é verdade. Gente, tecnicamente é isso, né? É isso aí. Diga-se de passagem, vereador, na União Europeia, existe para vários países. Exatamente. Nem tem necessidade de ter um em cada país. Não. Para a senhora ter uma ideia. Então, nós podemos atender Valadares, se necessário for. Claro. Obrigada. Continuem aberto. Com a palavra, vereador Anderson Gandra. Quero cumprimentar a mesa, a pessoa do nosso presidente, Nardielo Rocha, todos os colegas vereadores e vereadoras, aos aposentados que estão aí, do município da prefeitura, a todo o público presente, aos servidores dessa casa, enfim, a todos que me ouvem neste momento, fica o meu cumprimento a todos. Diferente do que a minha estimada amiga vereadora Cassinha mencionou aqui, eu venho falar um pouco do Consaúde e o que eu sei um pouco e o que eu acho sobre ele. E também já declarando aqui o meu voto. Consaúde é um consórcio intermunicipal de saúde para municípios. Um consórcio onde os municípios conseguem consultas por um preço menor para atender a população. Pois bem, este ano, esta casa votou 500 mil para consultas via Consaúde. E hoje está pedindo uma suplementação de até 125 mil para este resto de ano. Os 500 mil votados este ano foram gastos com consultas que foram realizadas de setembro até o momento. A que custo essas consultas têm saído para o município? Fica esta pergunta. Quantas consultas foram oferecidas até o momento? Isto é viável ou não para o município? Não sei se todos os senhores sabem, mas o nosso município, além de repassar o valor para consultas, ele paga mais 30% sobre o valor para o administrativo do Consaúde.
Ou seja, não foram repassados 500 mil, e sim 650 mil. Uma consulta que em média é de 50 a 75 reais pela tabela do Consaúde, o preço final dela para o município pode chegar de até 100 reais. O município como Ipatinga, com vários médicos ativos e inativos, temporariamente, por licença sem vencimento, não conseguiria, com gestão boa e uma boa vontade, sanar quase totalmente a demanda reprimida de consultas e usar consultas compradas via Consaúde e outros apenas para sanar a demanda restante, que, ao meu ver, seria bem melhor, uns 10% do que o atual. Esses atendimentos que estão sendo oferecidos e realizados dentro da estrutura do município, via Consaúde, está dentro da legalidade e moralidade? Estes pacientes estão tendo apenas a primeira consulta ou o município está oferecendo também os demais procedimentos como exames, medicamentos, para que não seja apenas mais uma consulta, e sim um tratamento? Diante disto que eu falei aqui, o meu voto para este projeto é não. Tenho dito, senhor presidente, uma boa tarde a todos. Continue em aberto. Pela ordem, presidente. Com a palavra a vereadora Lene Teixeira. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, senhoras e senhores, eu venho aqui a essa tribuna para falar desse projeto. Eu vou votar contrário a esse projeto. E dentro do que a vereadora Cassinha colocou aqui, todos nós temos o dever de defender o município de Ipatinga na questão do consórcio, da implantação do SAMU regional, que é uma bandeira que a gente vem trabalhando nela há muito tempo. E acho que a gente tem que reforçar essa luta pela estrutura, pela história. Ipatinga foi pioneira na implantação do SAMU, né, a nível local. Nós temos estrutura, temos know-how e condições tranquilas de sediar o espaço, né, desse consórcio do SAMU regional. Agora, não podemos misturar SAMU regional com o que nós estamos votando aqui. O Consaúde, eu implantei o Consaúde, fui secretária executiva do Consaúde, tenho pelo Consaúde o maior carinho, mas eu sei também que o que está sendo trabalhado por esse governo, ele gera preocupação. Porque, vereador Gandra, os 30% de administração é a parte do recurso que o governo repassa só para estar consorciado, que no caso dos municípios menores, chega a 1% do FPM. Em Ipatinga, o valor não chega a 1% do FPM. É desse valor que é tirado 30% para a administração. Agora, o serviço geral de compra que está sendo feita direto ao Consaúde, ela é preocupante, que eu falo que esse governo, muitas vezes, ele frustra a gente, porque faz um ensaio de que a coisa vai funcionar, aí depois não funciona nada. Eles haviam anunciado que iria convocar os profissionais que atendem nas diferentes especialidades para retornar o atendimento na policlínica. Nós sabemos que nós temos hoje falha ainda do governo passado, que deu licença sem investimento para um tanto de gente que deveria estar atendendo na policlínica. Mas esse pessoal não retornou ao serviço público na sua maioria. A compra de serviço da forma como ela está sendo tocada na área de saúde gera muita preocupação pelo valor e pela forma do atendimento também.
E o consórcio, então, os 500 mil aprovado para criar a rubrica aqui, ele já não tem nada a ver com o município estar consorciado, é para compra de serviço, assim como essa suplementação de hoje também tem esse mesmo endereço. E o Conselho de Saúde, as pessoas mais sérias que estão participando do Conselho estão pedindo para sair porque não está mais aguentando a forma como o Conselho está funcionando. E aí fica difícil para fiscalizar. Vai sobrar mais para a gente aqui na Câmara ter que dar conta de prestar mais atenção no que está acontecendo, porque é uma clara terceirização do serviço. É entregar para terceiros, né, o serviço que o município tem plenas condições de fornecer. Então, assim, o meu voto contrário, não vou falar do que foi até algumas discussões aqui, ele está fundamentado nisso e, principalmente, final agora, de dezembro, esses 150 mil é para cobrir o quê? Ainda vai ser consultas que vão ser feitas? As que foram feitas, como é que é? Os 500 mil foi insuficiente em quê? Então, assim, meu voto vai contrário a essa suplementação. Tenho dito, presidente. Lembrando, né, vereadora, que aqueles médicos que estão de licença, eles não podem ser substituídos, porque, teoricamente, o cargo dele está preenchido. Então, nós defendemos a tese que esses médicos precisam ser reconvocados e aquele que não quiser voltar, abre mão do concurso, vai embora e faz um concurso novo. A população não pode ficar sem o médico. E o cargo dele, teoricamente, está ocupado. Mas com a licença não pode, foi dado pela prefeita anterior. Não, sim, mas ele pode ser reconvocado. Ele tem licença? Pode ser reconvocado. Pode. Se eu der uma licença para um servidor aqui da casa e resolver mudar de ideia semana que vem, eu revogo ela. Ou não, doutor? Votação. Presidente, pela ordem, mais uma vez. Só para fazer a emenda. Com a palavra, vereador Anderson Gandra. Meu amigo Hugo passou aqui, além dos aposentados e dos demais, então, está a registrar a presença dos membros da ACERT, Associação Socioesportiva Tokugawa. Muito obrigado pela presença dos senhoras. Eu quero só fazer uma emenda aqui, diante do que eu falei aqui, também a Lene falou. As perguntas que no meu discurso eu expus aqui, na quarta-feira já tem alguns requerimentos para ser votado, inclusive dois deles, eu fiz pela minha comissão, mas a minha comissão não queria participar comigo. Eu tirei e fiz com o vereador para ser votado aqui. Um deles é a prestação de conta das clínicas conveniadas com saúde e também com a prefeitura. E outro requerimento foi a respeito da funcionária do Cisvales, que foi exonerada grávida. E ela não é funcionária nem do prefeito nem da prefeitura. Ela é do Cisvales e ela foi exonerada pelo nosso executivo. Então, eu quero que a Joane, minha chefe de gabinete, Joane, que você pega essas perguntas, tá, que eu fiz no discurso aqui, para fazer um requerimento escrito para ser votado aqui na quarta-feira. E a respeito dos demais requerimentos e da situação dos aposentados, eu farei um discurso aqui na sessão ordinária da quarta-feira. Obrigado, presidente. Continue em aberto. Votação. Vereadores favoráveis à matéria, mantenha-se sentado, contrário, queiram ficar de pé, por favor. Solicito a contagem dos votos. Senhor presidente, sim, 15 votos, não 3 votos. Projeto está aprovado. Está em discussão projeto de lei 138, que regulamenta o artigo 10 da lei 3374, de setembro de 14, estabelecendo condições para a concessão da exploração de serviços de estacionamento rotativo
em vias e logradouros públicos do município de Ipatinga. Constitucional essa matéria? Constitucional. Discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, a vereadora Lene Teixeira. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna dizer assim, eu voto favorável à regulamentação, porque o projeto, do jeito que chegou na casa, ele recebeu o parecer de inconstitucionalidade. Mas teve uma mensagem do prefeito retirando os artigos e a matéria está pronta, então, para ser votada dentro da constitucionalidade. Só quero vir a essa tribuna para falar que o projeto de lei, ele também precisa de não é um projeto de lei. A lei 3.374 de 2014, ela também precisa de ser alterada com esse modelo que o prefeito fez a opção de implantar. Por quê? No artigo 3º da Lei 3.374, fixa o prazo de 25 anos para exploração do serviço. E, na época que nós votamos essa lei aqui nessa Câmara, era necessário estabelecer o prazo de 25 anos, porque estava previsto o investimento que a empresa teria que fazer, como fez parte dela no parquímetro, na demarcação dos estacionamentos, entre outras coisas. O modelo adotado, ou pelo menos que está em curso para ser adotado, esse prazo, na minha avaliação, ele deve ser revisto na questão de 25 anos, porque vai permitir um novo modelo de exploração desse serviço. Só uma parte aí. Qual que é o modelo adotado? O que está sendo agora é a compra do talão. O que foi adotado agora você paga o estacionamento com talão. Esse é o faixa azul, mas do rotativo que é aprovado aqui, que vai ser implantado, qual que é o adotado? Só está falando. Eu estou acreditando que vai ser permitido também entregar às empresas esse modelo sem exigência de investimento. Eu estou falando que eu estou mandando uma indicação ao Executivo para mudar a lei, caso não seja necessário investimento que exija, de novo, um retorno de longo prazo para cobrir as despesas. Então, eu voto favorável a essa regulamentação pelo que já foi colocado, mas no dia 20, eu apresento essa indicação para que o Executivo, então, neste caso, possa modificar a lei, caso seja necessário. Tenho dito, senhor presidente. Pela ordem, excelência. Palavra, vereadora Cafinha. Obrigada. Meu voto é sim a esse projeto, porque nós iniciamos esse ano, hoje é a nossa última sessão, né, extraordinária. Nós iniciamos esse ano com esse gravíssimo problema e o presidente nos convocou para falarmos sobre isso, pedimos, falamos que a sociedade estava enfrentando graves problemas, tanto os comerciantes como os clientes, e se hoje nós estamos às portas de uma regulamentação, ótimo, que venha e que nós, no próximo ano, fiscalizemos as licitações, a forma que vai ser utilizada, colega, não é assim, colega Diel? E que nós vamos trabalhar, fazer todo o nosso possível para poder colaborar para que o nosso estacionamento seja organizado e que os nossos comerciantes tenham possibilidades de ter mais retorno. Porque chegou o ponto de várias pessoas que eu conheço, nos procurou aqui na Câmara e fora da Câmara também, falando que não vinha ao centro de Ipatinga porque não estava tendo condições. Então, essa medida paliativa, eu acredito que essa medida paliativa foi feita mesmo numa questão para determinar temporariamente para esperar que esse projeto de lei viesse. Então, que ele venha, eu vou votar sim, acredito que nós todos temos que trabalhar e vamos continuar fiscalizando, fazendo a nossa parte. É isso, obrigada, presidente.
Continue em aberto. Votação. Vereadores favoráveis à matéria, mantenham-se sentados. Contrário, fique de pé, por favor. Solicita a contagem dos votos. Senhor presidente, sim, 18 votos, não, 0 voto. O projeto está aprovado. Está em discussão. O 139-17 declara de utilidade pública a entidade Centro Terapêutico e de Reabilitação Obra de Amor. Autoria do vereador Andrade. Discussão. Presidente. Com a palavra o vereador Andrade. Boa tarde, senhor presidente. Em nome de quem eu cumprimento toda a mesa. Boa tarde aos demais vereadores e vereadoras, servidores da casa, imprensa, público presente. Boa tarde. E eu também cumprimento e parabenizo, gostaria que se ficasse em posição de destaque, a pastora Cristina, pastor Luciano, e também o secretário Ramon Felipe. Esses três estão na direção desse centro que nós estamos aqui colocando aqui nesse momento, elevando o status dele para utilidade pública municipal. Esse centro ele tem como objetivos: é o Centro Terapêutico de Reabilitação Obra de Amor. Tem por finalidade promover atenção e cuidados adequados a pessoas adultas dependentes de substâncias tóxicas de qualquer natureza, bem como realizar ações e construir caminhos para a recuperação, o bem-estar e a reintegração social dos dependentes de substâncias tóxicas e seus familiares, assim como resgatar moradores de rua e da sua dignidade, inserindo novamente no meio social, capacitando-os para a vida profissional. Pode ficar à vontade, pastor, por favor. Então, senhores, eu peço nessa oportunidade aqui aos nobres pais da casa que vote sim nesse projeto. Esse projeto ele tem um alcance muito grande na nossa sociedade, é onde que nós cuidamos dos moradores de rua, que damos estrutura mínima ali para eles de higiene, alimentação. E hoje esse projeto ele é mantido 100% pelas doações e pelo trabalho incansável da pastora Cristina e sua equipe da sua igreja no bairro Caravelas. Então, se esse projeto sendo aprovado aqui, esse centro, chamado Centroa, ele passa a concorrer a poder receber alguma verba pública através da Secretaria de Ação Social. Eu tenho dito, muito obrigado. Continue aberto. Votação. Vereadores favoráveis mantenham sentado, contrário, queiram ficar de pé. Solicito a contagem dos votos. Senhor presidente, sim, 18 votos, não, 0 voto. Matéria está aprovada. Está em discussão o 141-17, que altera a Lei 2033, de dezembro de 2003. Discussão. Por a ordem, excelência. Com a palavra, a vereadora Cassinha. Sintam-se todos cumprimentados. Os senhores todos e todas também. Olha, esse projeto de lei, ele visa regulamentar um preceito constitucional, um princípio constitucional que fala da liberdade de culto, da liberdade de fé. E que a Constituição Federal entende que ele fala assim, que templos de qualquer culto que são proibidos, a instituição de impostos sobre templos de qualquer culto. E o fundamento dessa imunidade no ordenamento jurídico brasileiro é a preservação dos valores fundantes do Estado que se institui.
E no caso brasileiro, a liberdade religiosa é um dos valores tidos por relevantes e, consequentemente, alçada ao status de intributável. Não é possível, né? Tributar. E a palavra templo aqui significa, de acordo com a Constituição Federal, né, de acordo com que não é o prédio, em si o que envolve, né, a oração, o encontro, enfim. Eu acho que, por um lado, há que separar. Eu fico pensando, sabe? Eu vi esse projeto de lei e as educadoras todas que estão aqui, Jacinta e todas as colegas, Cida, eu fico pensando, é o ISSQN, né? Essa questão. Então, se existe, eu vou falar francamente para os senhores, eu sou muito grata a pessoas como a pastora Cristina e os demais que têm essa disponibilidade, esse altruísmo de dedicar a vida aos irmãos, né, esses desfavorecidos, dependentes químicos. Eu também acompanho várias entidades e sei a luta de vocês. Mas eu acho que hoje, o que aconteceu nesses anos todos é que pouca coisa mudou em relação ao que a gente ouve falar, né, inclusive na Bíblia, né, que conta que Jesus, com aquela têmpera toda, com aquela calma, com aquela fleuma, perdeu a noção, ficou bravo quando ele entrou no templo e viu o comércio que estava acontecendo no templo. E ele ficou bravo, quebrou, bateu, fez e aconteceu. E eu acho que, infelizmente, é fato, ninguém aqui é inocente de pensar que esses inúmeros exemplos que nós temos tido de líderes religiosos que usam, que fazem da fé, que fazem do credo um comércio. Isso é fato. Todos nós sabemos disso. Infelizmente, é claro que há que separar o joio do trigo. Não é fato? Existem pessoas que dedicam a vida, que sabem. Existem pessoas que cantam, que fazem, acontece. Não, gente, eu não estou falando de evangélico, não estou falando de credo. Tenham entendimento geral. Todos, né? Uns viram globais, outros viram não sei o quê, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer é que se eu voto sim para esse projeto, é porque eu penso no lado sério da religião. A religião como um todo. Eu penso no cristianismo como um todo. Porque se fosse olhar, a gente ia ter dificuldade de votar, oferecer, aceitar essa redução ou essa retenção, como é falado aqui. Olha, mas o que eu sinto mesmo, embora o meu voto aqui seja favorável, o que eu sinto mesmo é que as escolas nesse país não tenham o mesmo prestígio que os templos religiosos. Porque, para mim, ambos têm a função de assistir a infância, assistir a adolescência, assistir a família. Então, na década de 70, nós tínhamos no governo Médici, até então, a gente via aqui nesse Brasil, nas cidades, né, Caratinga, tinha o Colégio Carmelita, das Irmãs Carmelitas, era uma educação fina, de fino trato. Teoflotone também tinha um outro colégio, Itambacuri, Manhuaçu, enfim, eram várias escolas maravilhosas que tinham educação de primeira, gratuita. Até que na década de 70, no governo Médici, mais especificamente o ministro Jarbas Passarim, que Deus o tenha, né, no lugar que ele merece, ele entendeu que tinha que começar a tributar as escolas. De 70 para cá, aconteceu isso tudo que as colegas educadoras sabem. De 70 para cá, foram fechando colégios. Fecharam o Colégio São José, em Teoflotone, porque ele passou a... Esse é um assunto muito sério, viu, gente? Ele passou a pagar impostos. Lá, gente, da ordem dos jesuítas, lá tinha aula de cinema, tinha aula de geometria, aeromodelismo, a cultura da arte.
vinham pessoas de todos os lugares, de toda a redondeza de Teoflotone estudar lá. Assim acontecia em Caratinga, em Manhuaçu e Tambacuri. Então, hoje nós estamos aqui adequando uma lei municipal a um preceito constitucional de permitir que sejam esse benefício às instituições religiosas, né, aos cultos. Vereadora, eu vou ficar muito... tempo acabou, mas como não tem o relógio pois lá... A senhora acredita que eu olhei? Não, aí a senhora, eu vou dar mais um minuto para a senhora concluir. É suficiente. É porque está sem o relógio lá. É suficiente, muito obrigada. Então, o dia que chegar aqui nessa tribuna, um projeto de lei do Executivo, adequando a nossa Constituição Federal, a nossa lei municipal à Constituição Federal, falando que as escolas, os institutos de ensinos e educação, qualquer tipo de educação nesse país, passarão a ter também esse privilégio do ISSQN. Vai ser um dia que eu vou ficar muito feliz. Eu vou comemorar como se fosse um Natal, como se fosse um presente. Saber que nessa escola existe, né, esse prestígio aos cultos religiosos, mas que existe prestígio à educação também, que para mim andam no mesmo patamar de importância, no topo. Obrigada. Pela ordem, presidente. Com a palavra, a vereadora Lene Teixeira. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, o presidente me permita, nesse momento, falar com a vereadora Cassinha, que não precisa esperar. Nós já fizemos uma emenda nesse projeto de lei que inclui as entidades sem fins lucrativos, associações de moradores e as escolas da rede pública de ensino. Por que isso? Quando foi votado esse projeto de lei aqui na Câmara, nós apresentamos a emenda que isentava, né, as entidades. Fiquei feliz quando o projeto chegou reconhecendo a questão principalmente das igrejas, das atividades de cunho religioso, que abre também essa possibilidade da gente fazer isso que a senhora acabou de falar. Por quê? As escolas vão fazer uma festa junina para arrecadar qualquer coisa, não dá para ela estar pagando taxa também. As entidades que vivem promovendo eventos para angariar recursos, para dar sustentação ao seu trabalho, também enfrentam essa dificuldade. Então, na hora que o projeto chegou aqui, eu vi a possibilidade da gente resgatar e fazer uma correção, né, nesse projeto de lei, e que, então, a nossa emenda, ela simplesmente inclui as entidades sem fins lucrativos, associações de moradores e as escolas e a rede pública de ensino. Então, é isso que a gente gostaria. Eu vou votar favorável ao projeto. Vereadora. E peço aos vereadores que avaliem, né, as emendas para a gente incluir, pois não? Queria só uma parte na fala, senhora, pode? Esteja à vontade, vereador. Eu só para te parabenizar, porque nós discutimos com as entidades e foi feita até uma emenda em conjunto aberta, primeiro para as entidades da saúde que não firmaram o convênio. Então, o vereador Demir Cláudio fez e essa emenda está aberta a todos os vereadores. E te parabenizar por essa emenda, porque a senhora realmente tem atuado de forma brilhante e atenta. E saiu do discurso para a prática, porque se a senhora não faz essa emenda, a gente não teria tempo hábil de realmente atender essas entidades, associações de moradores que realmente pelejam. Em relação às igrejas, denominações religiosas, é necessário sim essa isenção, sim, uma vez que a gente conhece o trabalho, porque não adianta a gente votar aqui um título de utilidade pública brilhante, igual o vereador Andrade fez, para uma entidade, e a gente tarifar a entidade de tudo. E esse imposto do ISSQN, o desdobramento dele é muito grande, porque numa festa ele vai cobrar barraca, ele vai cobrar pelo cantor, ele vai cobrar pelo espaço público, pelo estacionamento, por tudo, porque é o imposto sobre serviço de qualquer natureza. Então é só para parabenizar a Vossa Excelência, a senhora sai do discurso e vem para a realidade consertando algo que vai ajudar as entidades. Muito obrigado. Ok, vereador. Eu só tiraria da sua fala, que eu não concordo em forma alguma, é que
eu estou saindo do discurso para ir para a prática. Eu sempre procuro a prática ser muito coerente com os discursos que eu faço nessa tribuna. Sim. Então, eu utilizei da questão da emenda como uma oportunidade, e quem é mais ou menos nessa cidade sério e que acompanha o nosso trabalho, sabe que eu sempre busco ter muita coerência. Eu estou elogiando, a senhora não entendeu qual que eu entendi, é que você falou que eu saí. Não, senhora. Do discurso porque nós, e fui para a prática. Nós saímos do discurso com isso, com atitude. Então a senhora saiu do discurso, porque nós poderíamos falar que a escola precisa, que as entidades precisam, mas se a gente não fizer, a gente fica no discurso. A senhora não. A senhora não ficou no discurso, então, só foi para a prática. Eu assino todo o seu discurso. Muito entendeu? obrigada. Então a senhora foi para a prática. É o que nós estamos fazendo. O vereador Ganda vai fazer um requerimento para a saúde. Não adianta perguntar qual é o valor da consulta. O nosso dever enquanto vereador legal é fazer requerimento e buscar uma explicação legal da coisa. E nós vamos assinar o requerimento dele. Então o que a gente tem que fazer é realmente ir para a prática. O que eu estou te parabenizando é que eu poderia ter visto que as entidades sem fins lucrativos necessitam, mas eu também não fiz. Então a senhora foi para a prática. Eu estou parabenizando. Assinando com Vossa Excelência e pedindo voto para amanhã. Fechado. Tenho dito, presidente. Tá certo os dois. Aí vai preso assim mesmo, né, Guedes? Continue em aberto. Votação. Vereadores favoráveis mantenham como estão, contrário, fique de pé, por favor. Solicita a contagem dos votos. Senhor presidente, sim, 18 votos, não 0 voto. O projeto está aprovado. De autoria do vereador Adiel Oliveira, está em discussão o projeto que declara de utilidade pública a Associação Socioesportiva e Recreativa Tokugawa. Falei certo aí, meu irmão? Tokugawa. Mata o homem, mas não troca o nome. Né? Com a palavra, vereadora Adiel. Boa tarde, presidente, caros amigos vereadores, vereadoras, público presentes, aposentado, servidor dessa casa. Venho aqui pedir o apoio de todos os meus amigos aqui, vereadores, vereadoras, nesse projeto, que é um projeto muito importante, que é um projeto através do esporte, na formação do jovem de amanhã, e é através da Associação Socioesportiva e Recreativa Tokugawa, que fica ali na Cidade Nova, na rua Castro Alves, 219, fundada em 3 de junho de 2008. E destacar aqui que essa entidade, ela atende hoje gratuitamente mais de 50 alunos através do esporte, que é o judô e o jiu-jitsu. E nós temos que ter pessoas que fazem voluntário esse trabalho, porque eu vejo que cada um de nós, se dermos um pouquinho, nós vamos ter uma sociedade melhor. Queria aqui estar destacando alguns membros da diretoria que estão presentes aqui hoje, como o Pablo Diabro, o presidente, a Marília Costa é a vice-presidente, Edilene Lopes, a segunda secretária, Maria Júlia, que é do CONCEP, apoiadora, membro da ACERT, Márcio Cândido, é um empresário, faz parte do grupo lá, contribuinte do grupo, Renato Alves, empresário e membro da ACERT, Uriel Leitão, membro da ACERT, faixa preta, Elcio Alves, membro da ACERT. Todos eles aí, Pablo, vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês fazem, porque nós sabemos que só através do esporte nós conseguimos tirar esse jovem das drogas e dar um caminho melhor. Então, vocês estão de parabéns, isso aí, esse reconhecimento aqui desse título hoje, eu tenho certeza que vai contribuir, que vocês possam buscar, através de lei de incentivo, parceria com o município e através de outras parcerias com o empresariado, para esse reconhecimento desse trabalho tão belo que é feito por vocês. Tenho dito, senhor presidente. Muito obrigado. Pode ficar à vontade, parabéns. O Hugo é atleta lá? O Hugo? De peso. Atleta de peso. Continue aberto. Votação. Vereadores favoráveis mantenham sentado, contrário, fica de pé. Solicita a contagem dos votos.
Senhor presidente, sim, 18 votos, não, 0 voto. O projeto está aprovado, parabéns. Esse projeto de resolução do vereador Ademir, ele tem uma emenda. Por ele ser de resolução, só vai ser votado uma vez, nós vamos votar primeiro a emenda, né? A vereadora Helene está perguntando qual que é a emenda. A emenda que... pode responder? Pode, claro. É que, em vez de ser todo ano, a medalha vai ser concedida no último ano de cada legislatura nossa. É uma medalha para cada 4 anos. Foi aprovado hoje na comissão. Esse projeto, inclusive, ficou bastante tempo na casa, nobre vereador. E eu expliquei para a Vossa Excelência que eu não o coloquei em votação porque eu entendia que ele cabia uma emenda dessa. Nós não temos mais espaço para criarmos mais uma comenda anual. Até mesmo por uma questão financeira e etc. Então, ela sendo uma vez a cada legislatura, eu acho que, né, valoriza, inclusive, mais a própria comenda. Então, muito obrigado, senhor, ter entendido, tá? E a emenda está em discussão. Votação. Vereadores favoráveis à emenda, mantenham como estão, o contrário, se manifeste. Solicita a contagem. Senhor presidente, sim, 18 votos, não, 0 voto. A emenda está aprovada, agora sim, em votação, em discussão, o projeto de resolução. Votação. Favoráveis mantenham como estão, contrário queira se manifestar. Solicita a contagem dos votos. Senhor presidente, sim, 18 votos, não, 0 voto. O projeto de resolução está aprovado. Lembrando aos vereadores e às vereadoras, amanhã a solenidade do título de cidadão honorário. A entrega de título, medalhas de mérito, Jamil, e, como sempre, eu vou ser pontual. Estou comunicando aos senhores, porque nós temos solicitado muito aos homenageados que cheguem no horário, e nós temos que dar o nosso exemplo. Então, eu vou ser pontual amanhã. Se alguém atrasar, infelizmente, nós vamos dar início à sessão, tá bom? Senhor presidente, Pois não. é só comunicar aos vereadores da Comissão de Legislação e Justiça, quarta-feira, 13 horas, nós temos mais de 40 emendas. Então, já está convocado para quarta-feira, 13 horas. Os demais vereadores que quiserem comparecer para acompanhar a votação das emendas, quarta, 13 horas, legislação convocada. Gel. Senhor presidente. Também convoca finanças, quarta-feira, às 13 horas. Estou suspendendo a sessão de amanhã. Quarta-feira, nós vamos votar todas as emendas do orçamento e vou acrescentar o projeto que está na casa de caixa escolar, porque é por questão das escolas. Então, eu vou colocar esse projeto para ser votado na quarta. Então, já estou comunicando aos senhores. E na quinta, nós vamos retornar para votar as redações finais, inclusive das emendas, ok? Do orçamento. Então, o de amanhã está suspenso, sessão quarta e quinta-feira, aí já no período ordinário. Com o pensamento voltado para Deus, em nome do povo de Ipatinga, está encerrada a sessão. Ô, Jade, você tem...